Capítulo 3º. Da acumulação. Artigo 93. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Alínea D. A de um cargo de vereador com qualquer cargo da administração pública, salvo com um do TRE. Parágrafo 1º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 da Constituição Federal com a remuneração de cargos, empregos ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do caput, os cargos eletivos, e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Artigo 94. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo único. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos, de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 95. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso legalmente previsto. Artigo 96. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 97. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados no exercício de suas atribuições. Artigo 98. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao município de Imperatriz, ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado ao município de Imperatriz poderá ser liquidada na forma de desconto salarial, nunca superior ao percentual de 30% do vencimento básico, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial, mediante processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, resultado de conduta dolosa, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 99. A responsabilidade penal do servidor abrange, quando este praticar crimes e contravenções. Artigo 100. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado por servidor no desempenho do cargo ou função pública. Artigo 101. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 102. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva, que negue a existência do fato, ou a sua autoria. Artigo 103.
Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.